te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. E foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que bom que você já está ligado com a gente para mais um programa Conexão Lar Feliz. E hoje num horário um pouco mais cedo, como nós aqui em Blumenau não podemos ter os cultos presenciais, não está tendo então o culto dos adolescentes, que sempre era antes do nosso programa, então a gente antecipou a pedido também de muitas famílias, muitos casais, muitos irmãos. Então hoje, 20 horas, e semana que vem também nós estaremos às 20 horas. Já quero convidar você a pegar esse link, compartilhar com outras pessoas. Você que está aí no Facebook, compartilha também com outras pessoas, para que mais famílias sejam alcançadas. E você na sua casa, não fique cada um num quarto aí, com celular, assistindo o programa. Reúne-se na sala todo mundo, para que todos acompanhem junto ali a conversa de hoje, ou você com a sua esposa, você com o seu marido.
isso é importante, vocês estarem em família, sendo edificados. O nosso objetivo é isso, é edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, através daquilo que vai ser compartilhado aqui do coração de Deus. E hoje com a gente, nós temos a minha esposa, eu e a Júlia, vamos estar aqui no nosso bate-papo, e também a pastora Aguiar e a pastora Elô. Nós estaremos aqui juntos, e o tema é um tema muito interessante: desgastes no casamento. O que gera desgaste no casamento? Como resolver isso? Então fique aí ligado com a gente, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a nossa conversa hoje. E para nós iniciarmos, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós aqui e sobre você na sua casa. Pastora Aguiar, faça a oração de abertura. Pai, obrigado pelo tempo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós de refletirmos, Deus, em torno de algo tão importante para nossas vidas. Oramos para que o Teu Espírito traga lucidez, traga discernimento, que de fato, Deus, este tempo seja um tempo de muita orientação, que seja um tempo, Deus, de sabedoria, que seja um tempo em que muitos dos Teus filhos possam acionar chaves, Pai, possam acionar soluções para os seus dilemas. Invocamos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos ouvir mais uma canção ali com o Josué, que está nos abençoando hoje com o louvor. Eu sempre gosto aqui de sortear, seja um livro ou um prêmio, né? A gente já abençoou algumas pessoas aí para comerem uma pizza em família, isso é muito bom. E como hoje nós não vamos ter aqui o desafio de famílias, né, com as perguntas bíblicas, mas eu quero deixar 3 perguntas para você que está em casa. Então a primeira nós já vamos colocar aqui, lembrando que você precisa responder lá no canal do YouTube, que é onde nós vamos estar contabilizando, tá bom? Lá no canal do YouTube AD Blue, você responde lá no chat a pergunta, e sempre o primeiro que responder de maneira correta soma um ponto. No final, quem tiver mais ponto leva um livro de presente, tá bom? Primeira pergunta então, para você ir pensando aí em família: por quanto tempo um homem de Israel ficaria isento do serviço militar após se casar? Por quanto tempo um homem de Israel ficaria isento do serviço militar após se casar? Se você já sabe, vai colocando aí. Vamos para mais um louvor, nós já vamos para o bate-papo em seguida. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Amém. E o assunto de hoje, então, do nosso bate-papo aqui com o pastor Aguiar, pastor Elô, pastora Júlia, o nosso assunto é sobre desgaste nos relacionamentos. Nós temos percebido, e isso é conversa de pastor, é conversa com outros colegas da psicologia, conversa também com advogados, que a gente tem percebido e infelizmente detectado um aumento na procura pelo divórcio nessa época de pandemia. E alguns, na verdade todos, estão tentando entender o que de fato tem acontecido, o que a pandemia acabou revelando aí nessa quarentena, as pessoas mais tempo junto, mais tempo em casa e assim por diante. Então, a nossa conversa vai ser sobre essa realidade, porque a nossa intenção é ver os casais superando justamente esse desgaste e vivendo o casamento de acordo com os projetos de Deus, de maneira excelente, desfrutando também um casamento pleno e abençoado. Então, uma boa noite, pastor Aguiar, pastor Elô. Vou começar com vocês, pastor Aguiar. Você pode já cumprimentar também o povo e já emenda aí respondendo, então,
dando uma ideia desse conceito de desgastes no casamento, né? Esse conceito de desgaste. Obrigado, Pai do Senhor, pastor Diel, pastora Júlia, Pai do Senhor para todos vocês. Que bom estarmos aqui nesse tempo de tanta qualidade, que eu tenho certeza, Pai do Senhor, meu bem, minha esposa, e que bom que nós estaremos juntos ao redor deste assunto. Bom, o conceito de desgastes, né, nós podemos definir como sendo a alteração da originalidade. Tudo aquilo que é original e que isso é alterado negativamente, isso pode ser configurado como um desgaste. E é importante nós pensarmos de que quando Deus pensou em casamento, Ele não pensa como sendo um ambiente de desgaste, mas de aperfeiçoamento. Então, a ideia do casamento é que, quando a Bíblia diz, né, e ambos serão uma só carne, o casamento não é para subtrair, mas é para multiplicar, duplicar. Então, o casamento é este ambiente onde que este homem será aperfeiçoado, esta mulher será aperfeiçoada, esses filhos serão aperfeiçoados. Aliás, o casamento, a família, é este ambiente cenário onde que serão potencializados a nossa originalidade. Então, quando você percebe um desgaste nessa família, neste casamento, logo percebemos de que princípios estão sendo quebrados, né? Bom, eu vou listar razões que desgastam o casamento a partir de um olhar mais pastoral, né? Eu considero que a falta do compromisso da renovação. Então, nós talvez investimos muito no namoro, nós investimos muito no noivado, talvez nas primeiras fases do casamento, talvez nós investimos bem, mas quando o tempo passa, muito parecido com Maria, né, mãe de Jesus, né? 12 anos depois, ela se esqueceu do filho, não sabe onde que o filho estava. Então, passa-se um tempo e parece-nos de que não precisa mais esse esforço, esse empenho em relação a ambos, ao romantismo, às alianças, aos princípios. Dentro dessa questão, eu quero aproveitar esse conceito que você deu, né? Você falou que é uma alteração da forma original, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente percebe que o propósito de Deus jamais é que o casal se desgaste, né? Na verdade, é um aperfeiçoamento. O projeto de Deus é que quando essas duas vidas se unem, elas se tornem melhores. É isso aí. Elas se tornem pessoas extremamente evoluídas, né? Um lapida o outro, justamente para que eles apresentem uma versão melhor e somem juntos, potencializando ainda muito mais os resultados, os frutos e assim por diante. Tem um filósofo, bastante gente conhece, né, o Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu um livro, Não Nascemos Pronto, e o conceito dele é isso, né? Ele pega uma ideia meio bíblica, dizendo que o ser humano ele não nasce pronto e vai se desgastando, ele nasce não pronto e vai se aperfeiçoando e melhorando. A proposta de Deus para o casamento é essa. Então, o desgaste jamais deve ser um local ou uma maneira de se viver que o cristão pode se conformar. Se o casal, e aí a gente já pode trazer uma aplicação para a nossa realidade, se o casal tem detectado que o casamento está desgastado, ou seja, você olha para o dia do teu casamento, você olha para os primeiros anos do casamento, você percebe que não melhorou, que está pior, ou que algumas coisas se perdeu, tem que mudar isso, tem que melhorar, porque o projeto de Deus é para uma constante evolução, né? E daí o pastor Aguiar já começou falando de algumas coisas importantes que pode gerar o desgaste no casamento. Eu quero já lançar uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Não é pergunta agora bíblica valendo ponto, né? Mas uma pergunta para você participar com a gente aí nos comentários, no chat. O que você acha, na sua opinião, que é os dois principais fatores que geram desgaste num casamento, numa relação matrimonial? Os dois principais fatores, na sua opinião. Eu já compartilho aqui também com vocês, pastora Júlia, pastor Elô. Na sua opinião, pastor Elô, quais são, digamos assim, as principais coisas, os principais fatores que geram desgaste num casamento?
Primeiro, uma boa noite, a paz do Senhor, pastor Ediel, pastora Júlia, e para todos que estão nos assistindo também. Pastor, são várias coisas que, assim, pode trazer desgaste para o casamento, mas uma coisa, assim, que eu creio que desgasta bastante é a questão do ciúme, né? Então, assim, hoje até vocês começaram a dizer aqui que a questão é esse atrito desgasta, né? Vamos dizer assim, é quando a gente tem um atrito e vai sempre tendo o atrito, vai desgastando. Só que, no caso, a gente está aprendendo aqui que isso não pode causar um desgaste, mas sim melhorar, lapidar, né? Não pode ruir o que está pronto, tem que melhorar aquilo ali. E a questão dos ciúmes, quando ele não é bem tratado, quando a pessoa se ela não descobre, ela não trata, isso não melhora, mas desgasta mesmo. Não vai lapidar, vai desgastar de verdade, né? Então, assim, eu tenho até uma experiência disso que aconteceu comigo no início do casamento, bem lá no início, né? Então, confessa aí. Eu achava que eu não era ciumenta até. E olha que eu nem era careca, hein, cara? Você imagina. Não, assim, olha, porque a gente conversava muito no namoro. No namoro a gente conversou bastante, tínhamos um diálogo bem bom. E ele me perguntou uma vez, quando a gente namorava, se eu tinha ciúmes. E eu disse que não, porque eu também não tinha razão para ter ciúmes. Então, eu pensava que eu não tinha ciúmes, né? Aí, de repente, a gente casa, no primeiro ano de casamento, eu descobri que eu era ciumenta e não sabia. Então, algumas coisas aconteceram. Hoje eu sei que não era culpa dele, era culpa do meu ciúme. Então, assim, era algo assim meio possessivo. Eu queria que a atenção dele fosse toda para mim, e se alguma vez que ele não estivesse dando atenção para mim, mas atenção para outra pessoa, aquilo ali já doía em mim, e aquilo foi me desgastando, e desgastando nós dois no primeiro ano. Quando eu descobri num culto, e geralmente assim, a gente lê a Bíblia, mas tem coisas que passam, e aí num culto, uma ministração falando sobre ciúme, e que o amor não arde em ciúme. E eu pensei, poxa, se o amor não arde em ciúme, e eu estou com ciúme, então quer dizer que eu não estou amando da maneira adequada. E aí eu fui para a oração. Então, descobri que eu era ciumenta, confessei o meu ciúme para Deus, falei, Deus, eu não quero ser ciumenta, não quero ter ciúmes. E fui para a luta, fui guerrear no mundo espiritual para que o Senhor me libertasse do ciúme. E uma questão importante, não é que eu pedi uma pessoa para orar por mim para eu parar de ser ciumenta. Não, tem que ser uma decisão minha. Eu descobri que sou ciumenta, isso estava desgastando, então eu tive que partir para a luta. Então, eu sou ciumenta, confesso que eu sou ciumenta. Não, era, né? Na época. Eu era ciumenta, confessei que eu era ciumenta, parti para a luta no mundo espiritual, guerreando em oração. Senhor, eu não quero. E Deus mudou esse quadro. Então, eu tomei uma decisão. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho um zelo, que não é aquela questão assim que eu preocupo com o que está acontecendo com ele por minha causa. Eu preocupo com quem ele vai se envolver, não é só por mim mais, é por ele, né? Pelo fato de que ele pode sair prejudicado, e a gente também, mas não é só uma questão egoísta. Então, ciúme desgasta. E realmente, esse é um assunto bem amplo. A gente poderia, quem sabe, ter um programa de bate-papo só falando a respeito do ciúme, né? Interessante que as pessoas pensam que as mulheres, pastora Guiar, que são mais ciumentas, né, Júlia? As pessoas pensam que geralmente as mulheres são mais ciumentas, mas tem muito homem ciumento. E no meu acompanhamento com vários casais, né, e ali, quando a gente faz o aconselhamento matrimonial, a gente percebe que quando um homem é ciumento, infelizmente, e tende, né, a desencadear em coisas perigosas, como violência, agressividade, uma ira que ele não consegue dominar, e a coisa séria. Ele perde literalmente o controle, né? E esse ciúme, como foi falado aqui, é algo que precisa ser tratado, porque gera muito desgaste no casamento. É brigas, é confusões, a pessoa imagina coisa que não existe, vê coisas que não tem, e, de fato, vai estragar o casamento. O que mais? O que mais a gente pode pontuar? Bom, a insistência, né? A insistência da disfuncionalidade do cônjuge, né? Quando ele ou ela insiste em manter este quadro do não conserto, do não ajuste, da não mudança, da não transformação, né? Ficou muito claro por evidências, né, de vários anos, né, que esse posicionamento dele fere ela, esse posicionamento dela constrange ele, e essa insistência
da não mudança, isso desgasta muito o outro, né, que está esperando a mudança, né? Essa insistência desse quadro quase que irredutível. Tem alguns mitos, né? Eu até quando vou fazer casamento, às vezes eu cito isso. Tem mitos do casamento. Um dos mitos que eu acho que é também fator de desgaste é isso que você está falando, pastor Aguiar. A pessoa ela não quer mudar para melhor. É aquele velho mito e o conceito na mente da pessoa, o fulano me aceitou assim, então ele gosta de mim assim e está bom assim. Ou a fulana me aceitou assim, gosta de mim assim e está bom assim. Sendo que chega um momento onde a expectativa daquela pessoa ela é frustrada, porque ela gostou de você assim, mas jamais também queria uma estagnação. É necessário dar continuidade a esse processo de mudança e melhoria, certo? E assim, é claro que há muita camuflagem também, né? O casamento ele vai descobrindo, né? Vai tirando o véu, né? Dele ou dela, né? E eu considero também a questão da não compreensão dos ciclos. Quando você não compreende os ciclos do casamento, da família, essas fases, eu achei muito interessante a live que a pastora Júlia fez em relação do romantismo, né? A linguagem romântica da fase do casamento. No namoro, eu te amo, as flores, né? Mas, de repente, quando você vê o marido atendendo o filho à noite, quando ele está chorando, isso é uma declaração romântica, né? E se a mulher, ou vice-versa, não entender, não compreender que quando muda-se os ciclos, muda as linguagens, isso vai desgastando demais, né? Ok. Falando nesses ciclos, eu acho que é importante, né, a gente entrar nesse assunto e, quem sabe, explorar um pouco mais, porque muitas pessoas, e a gente percebe isso no aconselhamento pastoral, muitas pessoas afirmam que o casamento mudou, e essa mudança, infelizmente, não foi para melhor depois do nascimento dos filhos, né? Como o pastor Aguiar falou, os ciclos da vida, as novas fases que vão surgindo, e a pessoa, muitas vezes, não está preparada para aquilo. E, de repente, aquilo é uma bomba no casamento. Semana passada, eu atendia uma pessoa que pediu um atendimento, e essa pessoa afirmou, olha, depois que o nosso filho nasceu, o casamento mudou muito, aquela atenção, claro, que era dada um para o outro, agora toda a atenção e concentração no bebê, a questão da responsabilidade, era um homem falando, a responsabilidade que eu estou sentindo agora em dar conta da família mudou, parece que o meu nível de estresse aumentou e, consequentemente, a tolerância dentro de casa também afetou nas discussões, que aumentaram mais. Então, assim, não estava preparado para enfrentar algumas mudanças que aconteceram drásticas nas fases da vida, né? Mas eu quero lançar essa pergunta aqui, Júlio, pastor Elô, pastor Aguiar. Será que isso é comum quando os filhos chegam? Parece que o casamento ele sofre algum desgaste? Oi, família, boa noite a todos, boa noite, amigos, bom estar com vocês. Percebo que a gente vem falando, né, do desgaste do contrito. E acho que é bom a gente ressaltar também do desgaste do parado. Porque quando está parado, também desgasta, né? Se você tem algo parado ali, que você não está dando atenção para aquilo, um objeto que está parado ali na estante, se você constantemente não ir lá dar uma limpada, tirar aquela poeira, né? Então, aquilo também vai desgastar com o tempo. E eu acho que isso entra muito nessa ideia dos ciclos, né? Porque a gente vem pensando, né, que às vezes esse desgaste vem só do contrito, da discussão, da falta de concordância ou do desentendimento, mas acho que vem muito também da falta do parar para olhar para o outro, admirar o outro, sabe? Permitir que ele se transforme em outra pessoa. Às vezes a gente até tem dificuldade, né, de aceitar a evolução que o outro está fazendo, porque quando o filho chega, a mulher já não é mais a mesma. Também ela está tendo uma mudança na vida dela, ela está
fazendo reflexões a respeito de quem ela era. Na verdade, ela está descobrindo que existia uma parte dela que ela não conhecia. Ela está se conhecendo ali, né? Tem uma frase que diz assim: quando nasce um bebê, nasce também um novo homem e uma nova mulher. Exatamente. Papel de pai e papel de mãe. Exatamente. Então, assim, esse período do não apenas entrar em contrito, acho que também tem muito a ver com você parar para admirar. Olhar para o outro e permitir que ele faça essa evolução. Eu acho que isso também, e eu até considero que é um dos principais fatores, porque às vezes a gente até vê que casal que discute tanto, mas, né, que tem uma vida às vezes tão mais feliz até do que aquele que às vezes, porque o pessoal às vezes acha que o problema está no discutir, né? O problema não está no discutir. Na verdade, se vocês não discutem, daí é que tem um problema. Porque alguém está se anulando, né? O problema não está nisso. O problema está nessa questão de você parar de admirar o crescimento do outro, né? Quando o filho chegou, que homem está se tornando, né? Peraí, minha mulher está mudando. Você permitir que o seu esposo mude e se permitir mudar, se admirar essa nova mulher que você está sendo. O desemprego chegou. Né? Às vezes o marido, de fato, não vai lidar bem com aquela situação, mas você parar para olhar o seu marido naquele momento e admirar aquilo que ele pode, né, vir fazer naquele momento, naquela evolução. A mesma coisa o marido, a esposa, numa situação de desemprego, ele saber olhar para a esposa e admirar ela conduzindo aquela família naquela situação. Então, às vezes, não apenas do contrito, mas dessa falta, né? De olhar para o outro e admirar o crescimento do outro, de sempre estar descobrindo alguma coisa nova na outra pessoa, permitir que o outro evolua, né? Às vezes a gente vê assim, mulheres que são casadas há anos, aí de repente se divorciou, emagreceu, mudou a cor do cabelo, tipo assim, virou outra pessoa. Na verdade, tipo, aquilo estava dentro dela o tempo inteiro, né? E ela não fez aquela evolução, ela mesma se anulou, ela mesma se escondeu, aí, de repente, ela descobriu que ela podia ser tudo aquilo. Talvez, se ela tivesse permitido se evoluir durante todos aqueles anos, fazendo o emagrecimento, mudando o seu cabelo, né? Aquele homem até teria novamente voltado a atenção para ela, porque, de fato, é isso, né? Deus colocou no homem esse negócio de querer conquistar, querer atrair, foi algo que Deus colocou no homem, né? Isso já vem do namoro e no casamento depois permanece, né? Por isso que a Ilô até deu o exemplo ali do ciúme, né? Por que um homem às vezes acha tão irritante quando a mulher é tão ciumenta? Porque, de fato, essa mulher que ela é muito ciumenta, ela centra a atenção dela toda no marido e toda nela. Então, ela se torna desinteressante para o marido. O interessante é quando a mulher, né, ela é ousada, ela tem segurança, porque uma mulher segura, isso traz o interesse do marido. Então, nessa proporção de parar para admirar o outro, eu acho que é algo que hoje, talvez, né, nessa correria tão louca que a gente, infelizmente, tem deixado a desejar. Ok, bastante coisa importante foi falada, né? Sim. Pastor Elô? Então, uma das coisas que a pastora Júlia falou, assim, muito interessante e importante, essa questão de admirar a gente mesmo, no caso, essa mudança, essa transformação. Eu creio que a ascensão do ciúme no primeiro ano de casamento, do meu primeiro ano de casamento, é porque eu engravidei com 2 meses de casada. Então, no primeiro ano já foi gravidez, então já foi mudança. Então, assim, eu acho que, partindo desse ponto que ela disse, se admirar, eu comecei a admirar mais ele e não me admirava mais. Por quê? A mudança foi muito radical no primeiro ano. Tipo, eu não tinha muita coisa para oferecer mais de mim para ele, do meu corpo, vamos dizer assim, né? Porque a mulher, aquela coisa, né, de primeiro ano de casamento e tal. Fiz planos, sonhei em viajar com ele era itinerante, eu vou viajar, então a gente vai namorar bastante, vamos aproveitar. E eu engravidei com 2 meses de casada. Então, as mudanças já vieram. Passei muito mal na gravidez. Foram dias tenebrosos. As manchas começaram a aparecer no meu rosto. Meu rosto era limpinho, não tinha mancha.
E, de repente, eu olhei no espelho e vi a primeira mancha, e aquilo já foi me desgastando por dentro, porque, poxa vida, agora eu não sou mais aquela menina que ele conheceu. De repente, eu já mudei tudo. Eu não me admirei a princípio. Essa admiração que eu deveria ter feito pelas transformações que estavam acontecendo com o meu corpo, de estar gerando um bebê. E o interessante também, pastor, assim, para não haver mais desgastes quando os filhos nascem, que foi a pergunta que o senhor fez até, eu coloquei algo no meu coração, assim, quando eu soube que estava grávida. Essa questão, eu via erros acontecendo em casamentos de outras pessoas, e eu sempre aprendi com os erros dos outros, sabe, para que eu não pudesse errar. E eu via que muitas mulheres, quando tinha bebê, elas começavam a canalizar toda a atenção dela para o bebê e realmente deixavam o marido de lado. Eu via isso acontecer até dentro da minha família. Então, eu coloquei algo no meu coração. Eu pedi ao Senhor para me dar equilíbrio, para eu não abandonar bebê, mas também não abandonar marido, ter aquela harmonia. E é o que eu fiz. Então, às vezes, quando o bebê estava chorando e ele precisava de mim, e o meu marido precisava de mim, eu deixava o bebê chorando um pouquinho, cuidava do meu marido, ia lá, pegava o bebê. Então, assim, ó, o bebê chorando um pouquinho não morre. Só que, às vezes, a gente quer canalizar toda aquela atenção, aquele amor que a gente tinha pelo marido no bebê. Sabe? Então, assim, algo que eu fiz e deu certo foi tentar ter equilíbrio entre meus filhos e o meu marido, sempre dando a atenção ideal que eu tinha que dar para o meu marido e também dando atenção para os meus filhos. E hoje a gente tem essa harmonia de família. Os filhos não sentem isolados quando eu estou com ele, e ele também não sente isolado quando eu estou com meus filhos. Então, é algo que eu aprendi, na verdade, que quem está tendo bebê agora, quem está gestando agora, deveria pensar muito nisso, antes de o bebê nascer. E outra coisa é conversar com o cônjuge sobre a educação dos filhos, já sobre, olha, quando eu for educar, você esteja comigo, você não tira a minha autoridade. Isso tudo a gente conversou antes do bebê nascer. Então, algo que facilitou para nós, né, essa questão dos filhos, mas que muda tudo. Alguns assuntos importantes, né, foram pontuados pelas mulheres aqui, as pastoras. Eu acho nessa questão de realmente, quando os filhos chegam, o casal precisa estar preparado. E já foi aqui pontuado soluções, né, que eu acho que isso é muito importante. Nós queremos aqui mostrar que sim, os fatores que geram atrito, mas também mostrar como solucionar. Eu acho que isso foi muito importante, que foi falado aqui, que a questão dessa preparação intelectual, preparação no coração, essa preparação no corpo, tomar decisões importantes, como foi falado aqui, nós vamos educar os nossos filhos nessa maneira, porque esse também é um fator de muito atrito, né? As famílias agora, a gente sabe que quando há um casamento, conceitos, ideais, costumes de cada família agora se reunindo debaixo do mesmo teto. E o tempo vai passando e vão surgindo aí os desafios, como foi falado, a criação e educação de filhos. Um vai pensar de um jeito, outro do outro. Um vai querer educar de um jeito, outro do outro. É preciso realmente ter essa abertura para estar aprendendo, para estar somando, ter uma concordância, não desautorizar um ao outro. Realmente importante. E a pastora Elô também pontuou algo muito importante na solução desse atrito, que é a questão de jamais colocar os filhos acima dos cônjuges. E isso é um erro terrível. Na verdade, quem faz isso vai ter problemas lá na frente, porque desestrutura o lar. Quando você coloca muito mais atenção ao amor dos filhos do que no cônjuge, seja o marido fazendo ou seja a esposa fazendo. Vários psicólogos, eles deixam bem claro, né? A melhor maneira de amar e educar o seu filho é cuidando bem da sua esposa, é cuidando bem do seu marido, é o respeitando acima dos filhos, porque isso traz segurança para a criança. Acho que uma frase que eu costumo usar bastante, eu li em algum livro ou escutei, não lembro onde, que eu venho tentando gravar bastante no meu coração, é que a gente tem que pensar da seguinte maneira, que nós estamos para amar e servir o nosso marido e amar e treinar os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de fazer diferente.
passar o dia tentando treinar o marido a fazer das coisas da maneira que a gente quer, né? E servindo os filhos. Ah, quer uma água? A mamãe leva. Ah, não sei o quê. Mamãe faz. Ah, aí você está extremamente desgastada ou desgastado para servir quem você deveria servir. Então, amar e servir o seu parceiro e amar e treinar os seus filhos. E às vezes, né, foi citado aqui, às vezes se pensa que é a mulher que faz isso. Ah, os filhos vieram, agora a mulher só vai dar atenção. Não, mas isso acontece também com muitos homens. Conheço muitos homens que, infelizmente, caíram nesse erro. É aquela questão, a mulher está há meses pedindo para ir comer num restaurante. E o marido não leva. Mas daí o filho ou a filha pediu, na mesma hora leva. A esposa está precisando de um vestido novo, um sapato novo e nada. Mas aí o filho pede qualquer coisa, o pai dá. Isso também revela que é marido e esposa que fazem essa inversão e para ambos os lados, de qualquer forma, é extremamente prejudicial. Essa postura do casal que vai elevando os filhos a uma posição que não é deles. Em casa, a gente tem muitas coisas que nós decidimos reagir em relação aos filhos. Uma dessas, nós jamais damos para os nossos filhos os melhores pedaços de carne. Mas de jeito nenhum. O melhor pedaço de carne é para os pais, é para a minha esposa. Quando a minha esposa vai servir, é para mim. Esses pais que dá a coxa do frango, né, dá o peito e vai comer o pé e o pescoço, porque os nossos melhores para os filhos, eles estão treinando os filhos para isso. Que vai chegar ali à frente, que os filhos passaram a vida inteira sendo doutrinados de que o pior é para os pais. E o melhor é para eles. Então, esse princípio dá, claro que nós também não vamos dar o pior para os filhos, mas a gente precisa inculcar, doutrinar nossos filhos que a melhor parte é para os pais, é para os adultos, e entre eles a melhor parte é para o outro. É a lei da semeadura, né? A gente vai ver, e infelizmente já estamos vendo, que como os pais ensinaram assim, os filhos vão aprender assim. Com certeza. E daí, lá na frente, porque o ciclo de Deus é os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam dos pais. Quando chegar a hora desses filhos cuidarem dos pais, eles não vão querer cuidar. Porque eles são o centro do mundo, eles são o centro do universo. Né? É os pais que sempre o serviram, os pais que sempre o colocaram no centro, e agora, quando for a vez deles servir, eles vão colocar num lugar, né, para não ter esse serviço, vão fazer qualquer coisa, mas não vão honrar os pais dessa maneira. E a culpa é de quem? A culpa é do pai e da mãe, que treinou os filhos para eles serem o centro do mundo. Conheço pais que têm um celularzinho caquinho, mas que o melhor celular é do filho. Conheço pais que as roupas já estão todas desgastadas, mas que os filhos têm as melhores roupas de marca. Né? Então, assim, é bom dar coisas boas para os filhos, sim, mas que a gente tem que realmente ensinar nossos filhos a honrar o outro, né? Não simplesmente querer honra para si. Sem falar nos prejuízos para a visão de casamento que esse filho está criando, está constituindo, porque ele percebe que o pai faz mais por ele do que para a mãe, ou seja, aquele conceito de uma só carne, de honrar até o fim, aquilo é só surgir uma outra oportunidade que não vai acontecer. Então, é extremamente prejudicial. E tem um assunto que eu gostaria de entrar, porque vocês duas, as mulheres, citarem algo que na verdade, a gente não tinha falado, pastora Aguiar, que é a questão das mudanças no corpo, porque isso a gente sabe que pega para as mulheres, né? E a gente sabe que tem maridos também, tem maridos que começam daí a reclamar, poxa, foi citado, né, que depois da gestação, a mulher passa por mudanças drásticas no corpo, né? Geralmente as mulheres acabam engordando um pouco. Isso ainda hoje serve de atrito? Vocês acham que tem realmente casamento que entra em prejuízo por causa disso? Pastor, sim. Até porque as mulheres elas começam a ficar muito retraídas. Quando elas percebem mudança no corpo, por mais que o marido não julgue, por mais que o marido aceite e vê isso como algo bom, também, porque ele viu a transformação, ele viu acontecer tudo.
mas é a mulher que se retrai, é a mulher que tem vergonha, é a mulher que não deixa o marido vê-la como via antes, ela que se esconde mais. Se tem algumas coisas sobrando, ela vai se trocar aí no banheiro, porque ela não quer que o marido veja essas transformações que ela não gosta. Então, assim, eu penso que o que vai desgastando é porque a própria mulher, ao invés de buscar ajuda até para isso, às vezes, de alguma forma, ela começa a se esconder e sempre se escondendo, né? E isso vai gerando outras coisas, desgastes emocionais e tudo mais. Concordo com a Elô. Inclusive, assim, se a gente for perceber, né, muitas vezes nem vem da parte do parceiro, é a pessoa mesmo, né? Tu tá vendo aquela mudança e não tá se aceitando. Se ache linda, maravilhosa, gostosa, que o seu marido também vai achar. Porque, na maioria das vezes, gente, é raro assim, se a gente for olhar em casos de traição, a pessoa trai com alguém muito mais feio, você olha e pensa assim, meu Deus, mas tinha uma mulher linda, olha lá com o quê, sabe? Porque não tem a ver com o físico em si, é essa questão mesmo de você, né, ter esse senso de valor, de o marido perceber assim, opa, mas espera aí, ela mudou, está com um corpo diferente, agora é de mãe, mas ele não achar mais tão bonito, nem mais aquele corpo de menina, admirar mais aquele corpo da mulher, é o fato mesmo de você se aceitar como você está, né? Isso é extremamente interessante, né? Porque homem raramente tem essas crises, né, pastor Guiar? Como tem uns charts na internet que mostram, né? A mulher bonita, linda, né? Mas olhando no espelho e se desfazendo, né? E o homem careca, barrigudo, né? Olhando, nossa, mas tu é maravilhoso, né? Tu é lindo. Eu acho até que hoje vem mudando um pouco isso. Aquele homem muito preocupado com a aparência, muito cheio de mimimi, e eu acho que esse é até o fato de hoje eles estarem até meio desinteressante para as mulheres. Esses homens tão inseguros, tão, sabe? E afeminados claro, demais. Você olha para os homens assim, é porque tem complexo de inferioridade, porque eu acho que meu rosto não é tão, sabe? Quando o homem não tinha dessas coisas, pode ser feio como for. Se ele for seguro, a mulher mais bonita é garantida para ele. Então, assim, eu acho que hoje até os homens têm muito essa questão, sabe? É verdade. O assunto está ficando bom aqui, né? Está ficando quente. Interessante essas posturas. Deixa eu dar uma pausa aqui para me fazer mais uma pergunta bíblica para quem está em casa lá. E você responde aí, que a gente está acompanhando. A segunda pergunta: que profeta Deus usou para repreender o seu povo, dizendo que eles deveriam ser fiéis à esposa da sua mocidade, pois Deus odeia o divórcio? Pergunto: que profeta Deus usou para repreender o seu povo, dizendo que eles deveriam ser fiéis à esposa da sua mocidade, pois Deus odeia o divórcio? Qual profeta? Então você responde lá para a gente, coloca a referência. Ok, vamos voltar então para o nosso assunto aqui. Já passaram 40 minutos de conversa e a gente já precisa começar a caminhar para uma reta final, né? O assunto é muito bom, muito interessante. Desgaste no casamento, que desgaste. Já falamos de algumas coisas. A gente pontuou, né? Acho que o pastor Aguiar que falou a respeito, algumas fases pode vir coisas inesperadas, como um desemprego, né? A gente falou algumas coisas muito para as mulheres, mas para os homens eu acho que isso pega muito. A questão financeira. O financeiro desgasta muito o casamento, porque gera um estresse, né? E o homem tem aquele negócio ainda, né, dentro de si, de ser o provedor, de querer ser aquele, da onde vem a principal fonte de sustento, por mais que hoje está mudando, né? E isso pode gerar desgaste, porque o homem estressado, ele se torna extremamente chato, né, na convivência, né? Tudo irrita, começa a lançar palavras que não deve, xingamento. Vocês concordam com isso? Com certeza. A questão financeira para o homem é um dispositivo assim de comando, né, de liderança. E quando isso entra em escassez, se para a mulher ela tem, talvez, né, em alguns aspectos, o seu corpo como o seu controle de comando, o homem também tem a sua questão financeira como a questão de comando, né? E quando isso vai se perdendo, se ele não tiver maturidade para lidar com isso, com certeza isso vai desestruturar.
Esse camarada ele vai ficar deprimido, né? E, de repente, você tem um cônjuge que talvez é uma pessoa que vai potencializar essa depressão, essa melancolia, né? Se é um cônjuge, por exemplo, consumista, né? Onde que o amor, né? O cuidado, entre aspas, é muito refém do financeiro, e quando isso não vem à mesa, essa mulher trata ele diferente, isso vai acumulando, isso vai desestabilizando este homem, né? Então, é preciso, esse camarada, ele, de igual modo que a mulher precisa ressignificar, ele também precisa. A sua estrutura não deve ser refém. Pode ser afetado, sem dúvida, mas jamais o homem pode ser ditado por isso, né? A minha estrutura, o meu equilíbrio emocional, a minha força do meu papel como macho não pode estar sendo refém dessas coisas. E até porque o homem precisa ter essa mentalidade, que ele se estressar, se angustiar, xingar, não vai resolver. Pronto. Pelo contrário, vai piorar. É uma coisa lógica. Se eu chego num ambiente e está sujo, eu preciso limpar. Agora, se eu sujar ainda mais, não vai resolver. Não é verdade? Então, eu acho que o homem precisa ter essa maturidade. E isso é um domínio próprio, né? Nós estamos já falando da solução, para você conseguir se dominar, para você conseguir não ser vítima das circunstâncias ao redor. Acho que até bem importante lembrar da questão, quando a gente pensa em financeiro, acho que a gente tem que fazer muito esse link com o provedor, que é o instinto que Deus colocou no homem, né? Do ir caçar, do ir buscar o alimento, do prover. E do homem focar que ele não é só o provedor do sustento da comida, ele focar que ele é também o provedor emocional e espiritual daquela família. Acho que se ele focar em prover dessas 3 maneiras, se uma delas não estiver fluindo, o financeiro não vai bem agora. Ok, mas eu não vou perder o equilíbrio porque eu preciso continuar provendo a minha família, né? Emocionalmente e espiritualmente. E acho que esse negócio da esposa ter essa compreensão, né, como o pastor Aguiar falou, às vezes não tem muito a ver só com o tanto, às vezes quando a gente pensa em financeiro, pensa muito só com o tanto de dinheiro que entra ou que se economiza. E, na verdade, a gente pode pensar até no desperdício. Porque, às vezes, tem muito a ver com desperdício. Às vezes, sabe, alguma coisa que você... uma sobra de comida que você nunca olhou daquela maneira. Às vezes, algumas dificuldades fazem a gente se reinventar. E algumas dificuldades, inclusive, fazem com que a gente tenha oportunidade de conhecer a Deus de uma maneira que a gente não conhecia, inclusive a nossa família. Eu lembro uma vez que... um tempo atrás, que nós precisamos apertar assim, muito financeiramente ali em casa, e a Estela queria participar de uma atividade que nós não podíamos pagar, e havia uma data para pagar aquela atividade, e eu conversei com ela, eu disse, olha, filha, a gente não tem condições de pagar isso, mas nós vamos orar ao Senhor, porque se você está com vontade de ir, o Senhor vai prover para que isso aconteça. E nós oramos, isso era, né, uma quarta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, o Leide veio ministrar, na noite da vitória. E, num momento, não lembro se foi no início ou no término do culto, uma irmã veio conversar com ele e falou, pastor, eu senti no meu coração e eu quero que o senhor entenda bem claro. Eu estou entregando 2 ofertas na mão do Senhor. Uma oferta é para a igreja e a outra oferta é para o Senhor, para a sua família. E o Leide veio para casa tal, e quando ele chegou em casa, com o envelope que ele foi abrir, era exatamente o valor do passeio que a Estela queria ir. Então, assim... foi uma experiência que ela viveu que ela não teria vivido de outra maneira se não fosse naquele momento, porque em outra circunstância nós teríamos pago, né? E tantas outras coisas, né, que a gente viu quando nós casamos, no início do nosso casamento. Então, assim, de você
também não se desesperar, porque não é porque você não quer trabalhar, porque a situação está difícil, você vai se reinventar, fazer alguma coisa para ir conseguindo dinheiro. Eu acho que essa cooperação em família, de, né, não pôr os filhos em pânico, porque daí, às vezes, a gente acha assim, que as crianças não estão nem preocupadas, mas, no fim, a gente passa essa atenção para as crianças, aí você tem filhos irritados, filhos berrando, filhos desgastados, um casal se matando dentro de casa, enquanto a gente poderia fazer fluir desse momento para que os filhos, tanto os filhos como a gente, né, desfrutasse de uma experiência com Deus diferente. Eu aprendi, pastor Lediel, com atendimento de um pastor que eu admiro muito. Ele foi procurado por um membro com uma depressão assim, em desenvolvimento, por causa de desemprego. E ele contando a vida que ele tinha, e a atual, a tristeza, o quanto que não estava sabendo administrar isso com a família. E esse pastor diz assim, você está desempregado por falta de emprego, mas não é por falta de trabalho. E ele diz assim, talvez você não tenha emprego, mas você tem trabalho. Então, cara, volta para casa, faça um mapeamento na sua casa, o que você precisa consertar nessa casa. Pega a sua ferramenta, vai trabalhar, cara, vai trabalhar. Terminou? Vai para o vizinho. Chama o cara e fala, cara, eu posso arrumar esse quintal, esse portão? Trabalho, não é emprego, trabalho. Cara, isso virou a chave na mente desse homem. Porque esse senso de utilidade que mata, não é tanto apenas a remuneração em si, mas é o senso da utilidade. Esse homem voltou para casa como leão. Ele reparou aquelas coisas corriqueiras da casa, terminou, foi para o pai, o que tem para eu arrumar? Não foi um mês, esse camarada foi recontratado para um emprego remunerado. Olha aí. Então, assim, não é, às vezes, esse homem, ele está totalmente deprimido, mais pela ausência da utilidade do que pela remuneração. Porque o homem precisa se sentir útil. Ele precisa se sentir útil dentro de casa. E isso é extremamente interessante porque fala também da identidade, né? Fala dessas capacidades de lidar com as emoções, sentimentos, e uma coisa que as mulheres precisam entender, né? Porque a esposa é chave nessa questão de também potencializar o marido. A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Quando esse marido está para baixo, quando esse marido está talvez desempregado ou numa crise financeira, está muito irritadiço, xingando, aborrecido, tenta também enxergar que é alguém que não sabe lidar muito bem com as emoções e com os sentimentos e precisa, muitas vezes, de uma reorientação, de uma palavra positiva, de, quem sabe, vocês, mulheres, que são muito mais criativas que os homens, dá uma luz para ele, como foi também o caso aqui, citado pelo pastor Aguiar. Mas, assim, a frustração dele é justamente ele não estar se encontrando no papel que ele gostaria, que era de prover. Uma das principais maneiras do homem mostrar o amor pela família é isso, é prover, é manter o cuidado, é manter a segurança física da casa, a segurança financeira, e tudo isso vai o frustrando, mas como o homem é ruim de sentimento, de saber se expressar, de se entender mesmo, a confusão muitas vezes está na sua mente, a mulher pode intervir com uma palavra certa, com uma orientação, com uma luz, com uma criatividade e abençoar a vida desse homem. Eu só fechando aqui, o termo hebraico para auxiliadora, né? O significado mais completo dela é salva-vida. É salva-vida. Então, a mulher auxiliadora não é uma coadjuvante das sombras, mas é uma mulher que vai fazer a sua intervenção para salvar a vida do marido. Então, é essa a intervenção para salvar a vida. Eu acho assim que a gente encontra tudo isso quando a gente busca maturidade em Deus, sabe? Porque claro que a gente falando aqui, o telespectador, no caso, as pessoas estão ouvindo a gente, mas o que vai mudar de fato isso, que eles vão poder vivenciar isso, buscando a maturidade em todas as áreas, né? Então, realmente, assim, nós já passamos por momentos bem complicados financeiramente, né, falando. Mas eu também sempre vi a minha mãe cuidando dessas áreas com o meu pai. Então, assim, algo que a gente também, como mãe, pode ensinar para nossos filhos, como a pastora Júlia disse, não
não transmitir essa insegurança para eles, essa ansiedade para eles, mas transmitir um conhecimento e também essa maturidade para que os filhos possam crescer. Eu sempre via minha mãe agindo assim, ajudando meu pai, né? Então, quando a gente passou por um momento difícil financeiramente, para mim não foi um bicho de 7 cabeças, porque eu já tinha adquirido uma maturidade nesse sentido, né? Então, para nós passamos bem, até no sentido de que a gente pôde, como a pastora Júlia disse, ter experiências com Deus a respeito disso. A gente pôde conhecer Deus de uma outra forma. Nossos filhos também conheceram Deus de uma outra maneira, viram Deus prover coisas que precisavam, enfim. Então, eu penso que para evitar esse desgaste, precisamos orar a Deus pedindo essa maturidade em todos os sentidos da nossa vida, né? Inclusive financeiramente e em todas as outras áreas. É você saber a peça que você tem que ser, né? Às vezes a gente escuta muito, né? Mulher virtuosa, seu valor muito excede o de finas joias. Eu acho que há um tempo atrás eu tinha muita ideia de tipo assim, nossa, muito acima das joias, então tipo assim, estou acima dos colares de rubis, dos anéis de rubis, e, na verdade, esse exceder, a gente até pode ter o entendimento do ponto de vista de, tipo, você tá ali numa festa, num lugar, seu vestido, né, rasgou numa parte onde vai ficar a mostra. Você prefere, naquela hora, ter um colar de diamante ou um alfinete que vai te resgatar? Né? Então, assim, é você saber exatamente quem você tem que ser. A hora que você precisa brilhar, né? A hora que você precisa camuflar para auxiliar num detalhe onde você não vai ser percebida, mas que isso ali vai, né, manter a estrutura dentro do seu lar. É dessa maneira mesmo, né? E eu acho que, caminhando para a reta final, como a gente precisa também falar dessas soluções, e pegando um gancho que a pastora Elô falou, o relacionamento com Deus, né? a vivência espiritual de uma família em constante contato com o Senhor, procurando obedecer os princípios de Deus, isso com certeza vai trazer uma solução, vai minimizar esses desgastes, né? A gente poderia ali citar, só pegando provérbios, né? Você pega só o livro de provérbios, o cuidado com a língua, com as palavras, né? Em autocontrole, isso ali já resolve metade, talvez, dos problemas de desgaste no casamento. Ou seja, a conexão que eu tenho com Deus vai fazer com que as coisas melhorem, porque também eu vou ter diariamente discernimento, percepção para enxergar o que de fato está prejudicando. Até porque uma coisa que a gente também pode falar nesse final, pastora Guiar, nada acontece por acaso. O desgaste, ele não prejudica o casamento de uma hora para outra, não é instantâneo, mas é um processo gradual, não é isso mesmo? Vai a soma, né? A somatização dessas pequenas coisas, desses detalhes, né? Geralmente, eu gosto de considerar, né, nos nossos aconselhamentos, falando do homem, tanto também para a mulher, né? Dá uma olhada onde que as teclas estão sendo acionadas sempre, por ele ou por ela, né? Se a sua esposa, se o seu marido fica batendo na mesma tecla durante anos, isso é um sinal de que você já passou da hora de se ajustar, de se reconfigurar. Porque, às vezes, quando você ignora esses alarmes, né, isso vai somatizando e, de repente, o leite vai derramar. Então, a pessoa engole tanto sapo que uma hora estoura, como diz o ditado. Né? Com certeza, a barragem vai estourar. Então, assim, a soma... Aí, de repente, alguém fala assim, mas abandonou, né? Bom, quem está de fora sempre tem as suas... Abandonou de uma hora para outra, mas como assim de uma hora para outra? Né? Foi o pingo, né? O famoso pingo d'água, né? A soma de anos falando a mesma coisa, mas não sendo considerado, isso vai causar uma
é uma catástrofe. É aquele ditado chinês, né? Ninguém tropeça em montanhas, mas é em pedras do dia a dia, coisas que não vão sendo resolvidas e vai acumulando e uma hora estoura. Mas como nós falamos, essa base em Deus, o receber a instrução do Senhor e o praticar a instrução do Senhor vai aplainando muitos caminhos. E uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, né? Porque talvez alguém que possa estar nos ouvindo, possa estar, quem sabe, pensando, tá, mas então a gente não pode mais agora ter esses conflitos, ou seja, não vai ter esses conflitos. A gente precisa entender algumas coisas. Não existe pessoa perfeita, consequentemente, não existe casal perfeito. Todos os casais, né, eles têm as suas dificuldades, eles têm os seus problemas, vão ter sim os seus desgastes. O que não pode acontecer é achar que isso é normal e se acostumar e não procurar a resolução. A minha esposa, Júlia, ela diz sempre algo muito interessante. O problema não é brigar, uma hora vai brigar. A questão é saber brigar, não é isso, Júlia? Tem que saber brigar, né? Porque o problema, quando a gente fala de brigar no bom sentido, né? Para se matar no soco, né? Mas assim, é saber discutir, né? Porque, na verdade, quando você discute com alguém, você é acrescentado de alguma maneira. Você tem uma visão diferente de algo, você cresce em relação àquilo. E, às vezes, a gente tem muita facilidade para fazer isso com outras pessoas, quando a gente discorda da opinião, né? A gente conversa até que se entre ali num consenso, tal, mas não com o nosso parceiro. Assim, de maneira geral, a gente procura ou acusar, né? Ah, é porque você nunca me escuta, ao invés do eu sinto que, às vezes, eu não sou escutada, ou você não me dá atenção, né? Eu gostaria de receber um pouco mais de atenção do que sempre do fato da acusação, do tá apontando, porque a grande questão não é não brigar, é saber, né? Como vai fazer isso? Sem usar palavras, né, que depois pense antes de falar, né? Às vezes tem gente que sai falando tudo que dá vontade, que veio na mente, e vai xingando, porque mesmo que você peça perdão depois, tem coisas que marcam. Tem coisas que marcam e que o próprio diabo depois parece fazer questão, né, de, não, mas ele falou aquilo, aí aquilo fica trabalhando na mente da pessoa, e a pessoa tem que ficar lutando com aquilo, além dela lutar com o que você falou, ela ainda trava uma luta com o diabo que está o tempo inteiro fazendo ela lembrar daquilo, né? Então, tentar pensar, se é muito esquentado, viu que a briga começou, se retira, e a esposa respeitar. Porque agora não quer falar. Não! Sabe que o marido, deixa ele se retirar, deixa ele esfriar a cabeça quando ele estiver mais calmo. Então, voltem a conversar, né? E sempre se desculpar, né? Agiu errado, peça desculpa. Entrem no acordo, não façam birra. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante é ter bom humor também. Acho que tem casal que, às vezes, tipo assim, brigou e fecha o carão, e sabe? Às vezes até fala, normalmente, quando o Led me irrita muito, que eu estou chateada, ele fica tentando fazer as pazes, fazendo eu rir depois. Fica enchendo o saco. Aí quer fazer a pessoa rir. Cede, ri mesmo, joga uma piada também, sabe? Quebra, porque às vezes a gente fica também tão orgulhoso, sabe? Tipo, não vou dar o braço a ceder, agora eu vou colocar debaixo do meu pé, sabe? Procurar olhar o outro e não, tipo assim, não, vou caçar o ponto fraco dele e vou pisar nele agora. Às vezes, eu lembro que, quando eu casei, eu tinha muito esse negócio, assim, né? E às vezes eu pensava assim, porque o Led sempre foi bom para conversar, para argumentar. Depois que fez psicologia, ficou mais difícil ainda, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, eu nunca vou ganhar não vou ganhar nesse negócio. Então, assim, você... Aí, às vezes, eu ficava muito centrada assim, tipo, não, vou pegar o ponto fraco. Eu vou pegar o ponto fraco e vou... Hoje não, hoje eu já olho de outro jeito. Não, peraí, eu vou pegar o ponto forte. O ponto forte dele é esse. Então, eu vou nisso aqui. Porque eu não quero que a gente se destrua, e eu não quero destruir ele, eu quero que a gente se entenda.
Então, muito desse ponto de vista também, né? Saber que esses atritos fazem a gente crescer. O problema não é você brigar, né? O problema é você não saber como fazer isso. É quando a briga destrói e não constrói. Um fator que potencializa, né, a questão do conflito é a síndrome da Chiquinha. Né? Conhece a síndrome da Chiquinha ou não? A Chiquinha do Chaves? Eu acho que nessa expressão, não. A síndrome da Chiquinha é aquela síndrome assim, que o Chaves pegou lá a tesoura, cortou um dedo do cabelo da Chiquinha. E ali você me deixou careca. Entendeu? Aquela exatamente. Aquela multiplicação hiperbólica que o homem leva muito na literalidade. Ah, você nunca fez isso. Aí ele vai argumentar. Como nunca? Eu fiz de semana passada, aí entra. Então, isso vai potencializando, né? E, bom, biblicamente, um dos exemplos mais, assim, modelo para nós, para um momento corretivo, né, é a postura de Jesus com as igrejas da Ásia. Né? Jesus, ele sempre começa destacando o que tem de melhor. Né? E o elogio, aí depois puxa, né? Aí depois se aperta, né? É desse jeito. Gente, a gente está caminhando para o fim, mas quando a gente fala desse assunto, pega essa preciosidade que já foi falada aqui nessa noite. O seu cônjuge é você. A palavra de Deus vai dizer bem claro, não são adversários inimigos, mas quando você faz o bem para o seu cônjuge, você está fazendo o bem para si mesmo. Se você ama o seu cônjuge, você está mostrando amor por você mesmo, porque quem vai ser beneficiado é você. Então, a gente, para finalizar, a gente quer incentivar você a detectar quais são as áreas do seu casamento que você percebe que se desgastaram. Foi citadas aqui várias áreas, vários fatores. Detecta aquilo que você percebe que tem prejudicado, porque não tem erro que possa ser corrigido se não for detectado. Então, o primeiro passo é esse. Num diálogo com o cônjuge, você avaliando, e quem sabe, se você está aí do outro lado dizendo, mas eu não consigo observar como que a gente chegou aqui nesse nível. É simples. Veja qual foram os momentos de maior angústia, tristeza, briga. Você vai ver que tem algumas coisas que se repetiram nisso. É essa área que precisa ser corrigida. É isso que não pode ser negligenciado. E se mesmo assim você fazendo um exercício desse não conseguir identificar, dobre o seu joelho com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, ou você mesmo. Ore. Peço ao Espírito Santo para tirar qualquer venda dos teus olhos que possa estar impedindo você de enxergar as áreas que precisam ser corrigidas, restauradas, porque o objetivo e o projeto de Deus não é que o casamento vá se desgastando até chegar lá no final um caco para aqueles que ainda perduram. Não. O projeto de Deus é que vocês, a partir do momento que se unam, vão se tornando cada dia melhor, potencializando um ao outro e se tornando seres abençoados, que edificam a família, potencializam os filhos e se tornam uma bênção para a sociedade e para a comunidade ao seu redor. Eu vou, antes de nós ouvirmos mais um louvor com o Josué e de nós finalizarmos com uma oração, que depois a gente se despede e a gente ora, eu quero deixar a última pergunta, então, pergunta bíblica para você responder, você que deseja aí participar do sorteio desse livro. Na verdade, não é um sorteio, né? A pessoa que responder primeiro essas 3 perguntas é a que vai levar o livro. Está pronto aí? Um banho tomei, perfume passei, e com esperança de ser amada, a seus pés eu me deitei. Quem sou eu? Um banho tomei, perfume passei, e com a esperança de ser amada, aos seus pés eu me deitei. Quem sou eu? Responda aí, nós vamos para esse louvor, no final nós vamos ver quem que foi aí abençoado com esse livro. Eu vou dar todas as respostas também aqui dessas 3 perguntas. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bom é estar em família, né? Bom é poder aprender e crescer. E eu sei que essa noite você foi edificado com esse bate-papo, com essa conversa. Eu vou pedir então para cada um aí dar o seu tchau, sua boa noite para as pessoas e dê a sua palavra de finalização. Pastor Aguiar, Pastor Elô, obrigado pela participação de vocês. Deixem uma palavra aí para os nossos espectadores. Obrigado, pastor Ediel, obrigado, pastora Júlia, pelo convite, obrigado, minha esposa, pelo privilégio de ter estado aqui. Uma das palavras mais libertadoras, né, para a minha vida foi o propósito do casamento. O fim último do casamento nunca é a minha alegria. Nunca é. Nunca é. Quando Paulo trabalha sobre o propósito do casamento, baseado em Efésios 5, que é o modelo de Cristo da igreja, Paulo vai dizer que o propósito do casamento é santificar. Então, o casamento é essa ferramenta divina para santificar o cônjuge. A alegria vem a reboque. À medida em que você vai compreendendo o homem que você está sendo santificado pela ferramenta chamada casamento. Portanto, renda-se. Renda-se para que você entenda que Deus utilizou essa aliança para purificar você do seu orgulho, do seu egoísmo. Deus utilizou esse casamento também para potencializar, para derramar as suas virtudes. Talvez fora do casamento você jamais se tornaria esta mulher, este homem que Deus está gerando. Então, abaixe as guardas, remova os freios, tira as resistências. Entenda que Deus está usando essa aliança para que você seja um homem santificado, seja uma mulher santificada, segundo a imagem de Cristo Jesus. Se você pensar de que esse casamento é uma ditadura da alegria o tempo todo, você nunca vai chegar a esse propósito. Haverá momentos que vai sangrar o ego mesmo. Você vai ficar triste, porque você teve de se quebrar, você teve de se render, teve de sangrar o seu egoísmo. Mas quando você percebe que após esse processo, você é um homem melhor, você é uma mulher segundo o coração de Deus, você olha para trás e fala, uau, olha o que Deus fez através de mim. Então, tira as resistências, se entrega mesmo, permita de que este ambiente te torne a expressão máxima da sua natureza em Deus.
Foi muito bom estar aqui com vocês, pastora Júlia e pastor Lediel, meu esposo, compartilhando aqui experiências. E eu deixo para vocês também uma palavra que, às vezes, a gente erra por falta de conhecimento, né? Então, a gente precisa procurar conhecer mais e procurar conhecimento na área que a gente está errando, né? Então, procurar conhecimento bíblico, procurar conhecimento mesmo assim de cursos. Aqui na igreja nós temos um curso maravilhoso para mulheres, que é o ELA. Então, é um conhecimento que vai agregar muito na nossa vida para a gente errar menos, né? Para a gente cair menos naqueles erros comuns que a gente vive caindo como mulher. Então, tem esse curso que você pode se aperfeiçoar. Também tem outros cursos que homens também podem fazer. Está chegando um novo curso aqui na família de Blue. Tá Tem o ela, está chegando ele. Está chegando um curso para os homens que também podem se aperfeiçoar. Então, a minha palavra para você, tanto homem quanto mulher, busque conhecimento nessas áreas. Se o problema é na área da sexualidade, busque conhecimento na área da sexualidade. Se o problema é relacional, busque conhecimento na área de relacionamento. Então, a gente precisa realmente buscar a conhecer mais, né, para a gente errar menos. E também pedir ajuda, né? Se você vê que o seu casamento já está apontando assim para um desgaste, não espera desgastar para procurar uma ajuda. Não espere chegar a um ponto de pedir divórcio para você chegar no pastor ou quem for psicólogo para pedir ajuda. Peça ajuda antes, né? Busque o conhecimento, mas busque também essa ajuda antes, né? Você pode pedir conselhos maduros de pessoas maduras, né? Como pastores, como um psicólogo cristão também, que você possa estar buscando essa ajuda. Então, existem esses caminhos para evitar desgastes, né? Procurar ajuda e buscar conhecimento nas áreas que você tem mais caído no erro no seu casamento. Bom estar com vocês, amigos. Bom estar com você também, que acompanhou de casa, né? E eu quero dar um conselho, quero terminar, né? Com uma palavra que talvez soe até um pouco engraçada, mas para que você faça uma meditação, né? Pare para analisar a pessoa com que você está, né? Ela está melhor hoje com você ou quando você conheceu ela? Porque a gente está falando tanto de aperfeiçoar, né? Eu até vou brincar, mas eu vou brincar sério, dizendo que quando eu conheci o Led, eu achava, tipo assim, nossa, ele, né? Meu, que maravilhoso. Mas hoje eu olho para ele e penso assim, meu, que top, que maravilhoso. Como eu tornei esse homem mais maravilhoso do que ele é. Trabalho excelente que eu fiz. Que trabalho excelente que eu estou fazendo em aperfeiçoar. Não é uma propaganda enganosa. Mais lindo, sabe? Mais sábio, mais determinado, mais... Então, da gente fazer essa percepção, né? Às vezes a gente está muito... porque quando a gente namorava, né? Era mais a ideia de, tipo assim, a mamãe entregou uma coisinha para você. Você pode fazer muito mais, né? Tá aperfeiçoando de maneira muito mais poderosa. Então, se você não está gostando daquele homem que você está vendo, melhora aí no aperfeiçoamento. Se você não está gostando dessa mulher que está vendo, que a minha mulher está meio desleixada, melhora aí nessa área, aperfeiçoa aí nessa área, que você vai colher os resultados disso, né? Você tem que olhar para a pessoa e pensar, nossa, isso é muito mais incrível do que quando eu conheci. Estou fazendo um bom trabalho. Eu sinto que eu estou mais bonita a cada dia. Eu concordo. Mas é isso mesmo. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Você também está mais maravilhosa a cada dia. Ai, gente, esse programa tem a intenção disso, abençoar os lares, as famílias, né? E a gente ri, algumas coisas que a gente fala que são experiências também que a gente vive, né? De algumas dificuldades, alguns sofrimentos, e a gente compartilha, né? A gente compartilhou, o pastor Aguiar e o pastor Elô compartilharam com a intenção de abençoar a sua vida, a sua família, porque a gente sabe que os testemunhos fazem com que a gente se identifique, a gente percebe que todo mundo é gente, ninguém é perfeito, a gente precisa sempre melhorar, buscar a direção de Deus. Eu vou dar as respostas aqui, então, das perguntas. Creio que o pastor Aguiar e o pastor Elô sabiam todas, né? Que eu falei aqui. Vamos lá.
Por quanto tempo um homem de Israel ficaria isento do serviço militar após se casar? Não sei se é 1 ano ou se é 3. É 1 ano, isso mesmo, 1 ano. Olha só, Deuteronômio, você pode ver lá, 24, versículo 5, diz assim: o homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à sua mulher com quem se casou. Não, esse Deus é fantástico, né? Esse Deus é fantástico. Na reestruturação de uma nação, o homem, durante 1 ano, nada de ir para a guerra, vai que morre lá, né, e deixa uma jovem viúva, 1 ano fazendo a sua mulher feliz, viu? Não é para, viu, recém-casado, não é para ficar jogando videogame, não, é para fazer a mulher feliz, rapaz. É. A segunda pergunta: que profeta Deus usou para repreender o seu povo, dizendo que eles deveriam ser fiéis à esposa da mocidade, pois Deus odeia o divórcio? A resposta certa está lá em Malaquias 2, do verso 15 ao 16, eu vou ler para vocês, diz assim: portanto, guardem o seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Malaquias 2, verso 15 e 16. E a última, que foi, essa eu acho que é a mais fácil, né? Um enigma que diz assim: um banho tomei, perfume passei, e com esperança de ser amada, a seus pés me deitei. Quem sou eu? Resposta certa, Ruth, né? Ruth, que então se deita aos pés de Boaz. E interessante que ali nas respostas, né, eu estava até vendo aqui o chat, e eu quero agradecer Rogério e a Pri que estiveram ali com a gente. Tem pessoas que muitas vezes reclamam, porque a gente diz, aquele que responder primeiro, né? Responder primeiro. E alguns reclamam porque diz que a velocidade da internet altera o processo, né? Então, eu vou pela ordem que chegou aqui no meu chat do YouTube, tá? A primeira resposta, quem respondeu certo 1 ano, foi a Ingrid Costa. A segunda pergunta, né, que a resposta era profeta Malaquias. Aqui no meu, quem respondeu primeiro foi a irmã Silvia Amorim, e pelo que mostra ali, né, foi às 20 horas e 42 minutos, e em segundo também, ainda no mesmo minuto, foi a Águida Rodrigues, mas apareceu em primeiro a irmã Silvia Amorim, pastora Silvia Amorim. E depois, a última pergunta, que era a resposta Ruth, também a gente tem 4 pessoas responderam no mesmo minuto, mas aqui para o meu, que apareceu primeiro, às 21h07, foi a Marilúcia Teixeira Garcia. Então, como nenhuma das outras pessoas conseguiu ser o primeiro a responder, eu vou ter que presentear as 3 pessoas. Então, a Mari ganhou, a Silvia e a Ingrid. Vocês podem retirar aqui na secretaria da Deblu Sede, tá? Presente, que é o livro do pastor Ediel, Família na Era Digital. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu quero convidar você, não sai ainda, olha só. Semana que vem nós vamos continuar esse bate-papo, já combinei aqui com o pastor Aguiar e com o pastor Elô, porque ele estava falando aqui, um dos principais assuntos que daí precisaria de um programa inteiro que não foi falado, é a respeito de sexualidade. Então, semana que vem, sábado que vem, o assunto sexualidade do casal, e a gente vai falar coisas importantes aqui. Você é convidado a vir participar, a mandar o aviso aí para todos os seus contatos. Olha, sábado que vem, 20 horas, um tema extremamente importante, sexualidade. E é um assunto que se fala pouco, infelizmente se fala pouco, né, a respeito da sexualidade, de sexo. O brasileiro faz piadinha a respeito de sexo, os programas que tem por aí é imoralidade pura, mas tratar de uma maneira responsável, madura a respeito de sexualidade, em poucos lugares você vê, sábado que vem você vai ver aqui, tá bom? Nós vamos finalizar com uma oração e depois eu vou te abençoar. Obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui a oportunidade de crescer, amadurecer, dialogar sobre um assunto tão importante. E nós entendemos que o teu desejo para os casamentos é que melhorem,
evoluam e sejam cada dia mais prazerosos, Senhor. E nós pedimos que aquilo que precisa ser destravado na mente de cada um dos cônjuges, que isso aconteça, para que os lares sejam abençoados e felizes. E é assim que nós oramos pedindo a bênção sobre cada família que nos assistiu e nos acompanhou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque ninguém é páreo para o nosso Deus. É tempo de ser a igreja mais relevante, seja na sua família, na sua casa, no seu casamento, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Obrigado, Josué. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gessé, Esdras, Casas, toda a equipe técnica. Obrigado, Rogério. Obrigado, Pri. Deus abençoe.